Construa o gráfico da função, dê o domínio, a imagem e o período da função f de x igual a seno de 2x. Aqui eu já vou deixar uma tabela para a gente poder analisar daqui a pouquinho. A gente vai atribuir alguns valores. Também já vou deixar aqui o plano cartesiano para a gente poder colocar aqui esses valores. E também vou deixar aqui no canto da tela acima esse círculo trigonométrico, onde a gente vai encontrar todos os valores de maneira simples. Mas como é que a gente vai fazer esse gráfico dessa função de arco duplo? Vamos atribuir aqui ao arco duplo 2x. Já vou colocar aqui na tabela. 2x. Valores que são múltiplos de 90 graus, ou π sobre 2. No caso aqui eu já vou adiantar que 90 graus corresponde a π sobre 2. Se você pegar o valor de π em graus, que corresponde a 180 graus, e dividir 180 por 2, 90. O valor de π, como eu já falei, é 180. 270 corresponde a 3π sobre 2. E 360, uma volta, corresponde a 2π. Vamos aqui analisar também apenas o eixo vertical, que é esse eixo aqui da função que a gente vai trabalhar, que é o seno do arco duplo. Os valores que a gente vai trabalhar aqui é apenas o -1, o 0 e o 1, porque eu vou colocar aqui múltiplos de π sobre 2 para construir esse gráfico ao arco duplo do seno de 2x. Então, eu vou colocar um valor aqui negativo, π sobre 2 negativo, e vou atribuir a cada passagem aqui de uma linha a soma de π sobre 2. Então, se eu somar π sobre 2 com π sobre 2 negativo, vai resultar em 0. Exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Colocar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Somado aqui com π sobre 2. Você vai notar aqui parcelas iguais e sinais opostos, o resultado é 0. É simplesmente isso que eu estou fazendo aqui, para encontrar o valor 0. Se você somar agora 0 mais π sobre 2, claro que nós vamos chegar ao valor de π sobre 2. Isso aqui é fato, né? π sobre 2. Se eu somar π sobre 2 mais π sobre 2, olha o que acontece aqui. π sobre 2 mais π sobre 2 vai resultar em uma fração de mesmo denominador, que é 2. E vou somar π mais π, e o resultado vai ser 2π sobre 2. Cancela 2 com 2, o resultado é π. Então, essa atribuição de valores para o arco duplo do 2x vai ser feito dessa forma. Se eu somar aqui mais π sobre 2 com o valor de π, a gente vai chegar a 3π sobre 2. Se eu somar mais 3π sobre 2 mais π sobre 2, o resultado com certeza vai ser 2π. E olhe que esses valores são exatamente os que estão aqui no ciclo trigonométrico. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Para ficar um gráfico mais completo, eu vou acrescentar mais π sobre 2 a essa última parte aqui referente a 2π. Se eu somar 2π mais π sobre 2, 2π mais π sobre 2, faço essa multiplicação aqui, 2 vezes 2 vai dar 4π, mais π, tudo isso aqui sobre 2. Somando aqui na parte de cima, 4π mais 1π, né? Isso vai resultar em 5π sobre 2, que é exatamente o valor de 2π somado com 1π sobre 2, parando aqui no 90 graus novamente. Lembrando que a função trigonométrica, ela é uma função periódica. Ela vai, a cada círculo de 360 graus, ou 2π, repetir todos os resultados. Então, é interessante que a gente aprenda a fazer pelo menos um período, né?
Aprendendo a fazer um período, com certeza você vai fazer quantos períodos você quiser para construir o gráfico. Então, colocando aqui o valor correspondente a 5π sobre 2, como já foi explicado ali, agora eu vou ter que colocar os valores referentes a x, que vai ser exatamente a metade de todos esses valores aqui. Como é que a gente vai colocar esses valores referentes à metade, por exemplo, aqui de menos π sobre 2? É fazer a divisão por 2. Vamos fazer aqui esse cálculo, π sobre 2 dividido por 2. Veja que é uma fração dividida por 2. Isso aqui é bem simples de fazer. Repete essa parte aqui de cima, π sobre 2 vezes, não vou fazer a divisão, vou fazer uma operação inversa da divisão. Então, vou fazer o inverso de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Resultando em π vezes 1 é π, 2 vezes 2, 4. Resumindo aqui, onde tiver dividido por 2, você vai só multiplicar o denominador por 2. Então, menos π sobre 4 é a metade de π sobre 2. Π sobre 2 é exatamente 90 graus. Se você pegar e dividir 90 por 2, vai chegar ao resultado 45. Se você pegar aqui π dividido por 4, o valor de π 180 graus, dividir por 4, vai chegar ao mesmo valor. Então, é dessa forma que a gente calcula esses valores. Se você dividir aqui 0 por 2, continua 0, né? 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Já o π sobre 2 dividido por 2 vai resultar em π sobre 4. Se a gente dividir π por 2, vai resultar em π sobre 2. Se dividir 3π sobre 2 por 2, vai ficar, como eu falei, é só multiplicar aqui por 2 o número que está dividindo. Vai ficar 3π sobre 4. E se eu dividir 2π por 2, o resultado aqui só vai dar π. É como se eu pegasse e fizesse isso aqui. 2π dividido por 2. Olha como é simples. Cancela 2 com 2, o resultado é π. Então, qualquer dúvida em relação a isso aqui, né? Vocês façam essa continha aqui do lado para não fazer o cálculo errado, né? Porque se você fizer um cálculo errado aqui, o gráfico ele não vai ficar de acordo com é para ser, né? Do arco seno, que é uma função periódica. Isso aqui vai ter tipo uma onda aqui, né? Um sobe e desce, uma montanha russa, porque as funções trigonométricas do seno elas têm essa propriedade, como também a função do cosseno, né? Então, o último valor, 5π sobre 2, vou colocar aqui a metade dele, 5π sobre 4. Fazendo esse mesmo cálculo aqui que eu fiz para o π sobre 2 dividido por 2, você fizer aqui com o 5, olha só o que é que vai mudar. Pouca coisa, né? Você vai colocar aqui um 5 aqui, outro aqui e outro aqui. E está feito essa divisão de 5π sobre 2 por 2. Bom, voltando aqui para a questão, já coloquei aqui os valores atribuídos para x. Para você não errar o gráfico, é interessante que vocês já coloquem aqui os valores de x, para que vocês não misturem e coloquem o valor do arco de 2x, que é menos π sobre 2, 0, π sobre 2 e assim por diante. Os valores que tem que ficar aqui no eixo dos x, que eu já vou colocar aqui, note que são os valores correspondentes à segunda coluna. Menos π sobre 4. Eu coloquei aqui espaço de 3 em 3, mas não tem nenhum problema você construir o gráfico de funções trigonométricas, contanto que vocês obedeçam a questão da distância, né, de uma passagem de um ponto desse aqui para o outro. Nesses casos aqui, a distância de um para o outro é π sobre 4. É como se eu estivesse adicionando π sobre 4 a cada passagem. Então, aqui vai ser 0. O próximo aqui, ó, passei 3 quadradinhos, π sobre 4. O próximo aqui vai ser π sobre 2. Próximo, 3π sobre 4. Depois vem o valor de π. Em seguida, o valor 5π sobre 4. Coloquei aqui todos os valores referentes a x. Os valores referentes a y, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar para colocar depois que formar os pares ordenados, depois de encontrar o valor
da função f de x, que são os valores de y. Mas pelo o que a gente está vendo aqui, o valor da função ele só vai variar de menos 1 até 1. Deixa eu colocar 1 aqui em cima, né? Tenho colocado menos 1, só para corrigir 1, 0 e menos 1. Feito isso ali, vamos analisar aqui a função f de x igual a seno de 2x. E depois vamos formar aqui todos os pares x, y. Bom, vamos atribuir aqui, né, para a função f de x. No caso da primeira linha aqui, eu vou colocar o valor que a função obedece para essa primeira linha, menos π sobre 4, valor do x, ó, vai ser igual ao seno de... Eu posso tanto colocar aqui o valor 2 vezes menos π sobre 4, como posso colocar já direto o valor de 2x. Então, colocando o valor de 2x aqui, fica mais rápido de finalizar esse tipo de gráfico. Então, como é que eu calculo agora o seno de menos π sobre 2? No sentido positivo, de 0 a 90, você vai notar que o valor do seno vai ser 1. Se você andar no sentido negativo, você vai andar no sentido negativo é o horário, então você vai partir do zero descendo aqui, 90 graus. Lembrando que 90 graus nada mais é do que andar 1/4 dessa circunferência no sentido horário, né? Sentido dos ponteiros do relógio. No sentido anti-horário, sentido positivo. A gente só vai usar esse fato aqui só para achar esse único valor negativo para o arco de 2x sendo menos π sobre 2. Andei de 0 para o valor 270, é o mesmo que fazer de 0 a menos π sobre 2. Ou seja, parando nesse ponto aqui, note que o valor do seno vai ser menos 1. Você vai colocar aqui seno de menos π sobre 2 igual a menos 1. Simplesmente assim, analisando aqui o círculo trigonométrico aqui do lado. Se não fizer essa análise aqui com auxílio desse círculo, a gente pode fazer alguns valores equivocados na questão dessa construção do gráfico da função do seno de 2x. Então veja o par ordenado que eu vou formar agora, né? Lembrando que a gente vai formar pares x, y. Então você vai pegar esse valorzinho aqui do x e o valor menos 1 que foi encontrado quando eu substituir aqui, né, na função para essa primeira linha. Então o primeiro par ordenado aqui vai ser menos π sobre 4 e menos 1. Tá, e formei o primeiro par ordenado. Agora, para f de 0, lembrando que aqui o x é 0, o seno de 0, a gente vai analisar o valor do seno de 0. É como se eu estivesse partindo aqui do menos π sobre 2, que é menos 90 graus também, para o 0. No ponto 0, a gente vai agora em direção ao eixo vertical e vai encontrar o valor do seno de 0. O seno de 0 vai ser 0. Tá aí o resultado. Formei mais um par ordenado com esse valor aqui, ó, correspondente ao x. 0, 0 é o segundo par ordenado. Agora, vamos para o próximo valor aqui do x, que é π sobre 4. Substituindo aqui, veja que eu vou encontrar o seno de... Eu vou pegar o valor do arco duplo, né? π sobre 2, para não ter que fazer nenhum cálculo a mais aqui. Se eu já sei que o arco duplo é π sobre 2, coloco já aqui direto. E vamos verificar quanto é que vale esse seno agora de π sobre 2. Você vai partir aqui do zero em direção a 90 graus ou π sobre 2. Nesse ponto aqui em cima, veja que o valor do seno é igual a 1. Coloquei aqui o valor 1. Pronto. Formei mais um par ordenado. O valor do x aqui, lembrando, você pegar π sobre 2, está pegando o valor de 2x. Então o gráfico não vai ficar legal. Formei aqui mais um par ordenado, π sobre 4 e 1. Próxima linha, vamos fazer aqui a substituição do valor do x, π sobre 2, vai ser igual ao seno de, agora π, né? Pega o valor do arco duplo e olhamos aqui no círculo trigonométrico mais uma vez, quanto equivale o seno de π. Então o seno de π é andar 2 quadrantes e parar nesse ponto aqui correspondente aos 180 graus, que também corresponde a π. E desse ponto aqui, veja como é simples, ó. Você vai
faça essa tática aqui das setas, né? E você vai achar a resposta, tá lá. Seno de 180 também é zero. Então, você vai colocar aqui zero e vai formar mais um par ordenado, 2π com zero. Π sobre 2 e zero, tá aí. Vamos continuar aqui na tabela, atribuir agora o valor do x igual a 3π sobre 4, seno, pego aqui o valor do arco duplo, seno de 3π sobre 2, e vamos analisar quanto vale esse seno de 3π sobre 2, que está aqui embaixo. É o menor valor que ele vai assumir. É o mesmo valor do seno de 270, que corresponde ao 3π sobre 2, que é menos 1. Então, veja aqui os valores do seno. Quando a gente faz essa atribuição aqui de 90 e 90 para o arco, seja ele duplo, seja ele arco metade do seno, ou até mesmo do cosseno, vocês vão notar que a variação aqui vai ser sempre essa, né? Dependendo da função. Se tiver aqui na função tiver mais algum valor, né? 1 mais o seno de 2x, por exemplo, aí pode aumentar aqui e variar um pouquinho mais. Mas caso a função venha assim apenas, sem nenhuma multiplicação ou divisão, os valores vão ser sempre esses aqui, de menos 1 a 1. Vamos ao próximo valor, colocando aqui o valor do x, que foi atribuído aqui, 3π sobre 2, formando aqui mais um par ordenado para o valor de x, 3π sobre 4 e menos 1. Vamos aqui ao penúltimo par ordenado. Vamos calcular esse valor da função aqui f de x. Agora, x sendo π, substituindo aqui, seno de 2x, pego o valor aqui do 2x, que é exatamente 2π, e vamos analisar esse valor de 2π. Depois de uma volta completa no ciclo trigonométrico, veja que a gente vai parar novamente aqui no zero, devido às funções trigonométricas serem periódicas. Isso quer dizer o quê? Que o valor de 2π é exatamente o valor de zero, né? 0 grau. Então, o valor aqui do seno de 2π vai ser, vamos partir aqui, olha as setinhas que já está aqui, do zero, né? Que corresponde também ao mesmo valor de 2π, depois de uma volta completa, parou aqui. A resposta é 0 para o seno de 2π. Formei aqui mais um par ordenado, peguei aqui o valor, ó, π e 0. Tá aí, π e 0. Agora, vamos para o último ponto e calcular agora o f de 5π sobre 4 igual ao seno do arco duplo do seno de 2x, no caso, e 5π sobre 2. Esse valor aqui eu coloquei exatamente para que todos tirem a dúvida em relação ao ciclo trigonométrico. Coloquei um valor negativo lá no início e coloquei aqui um valor passando de uma volta no círculo trigonométrico para ficar o gráfico aí bem mais robústico, para que vocês entendam, né, que a função ela vai ser uma onda, né? Vai ser uma onda formando períodos, né, que a gente vai analisar daqui a pouquinho também essa parte aqui em relação a domínio, imagem e período desta função aqui do seno de 2x, para que vocês possam fazer qualquer tipo de gráficos. Outros gráficos das funções que podem aparecer, diferente de arco duplo e arco metade, por exemplo, as funções que no lugar do 2x aqui da função tenham uma soma, né? Uma diferença de valores para construir. Nesse caso aí, a gente precisa fazer uma equação do ângulo trabalhado para que a gente possa calcular o valor do x, certo? Voltando aqui para o gráfico, localizar o valor 5π sobre 2. Mas como que a gente vai fazer isso? Lembrando que uma volta completa aqui é 2π. Se a gente somar com π sobre 2, eu vou dar uma volta e mais um quarto de volta. Isso quer dizer que o valor referente aqui a π sobre 2 também é o mesmo que 5π sobre 2. Uma volta e mais um quarto. O ideal é que a gente coloque isso aqui como sendo idênticos, né? Que é esse símbolo aqui com 3 traços para representar isso. Se
Se colocar igual, também não faz muita diferença, mas no caso aí tem que considerar que esse igual aqui é depois de uma volta, né? A gente, na linguagem matemática, chama isso aí de ângulos idênticos, tem a mesma extremidade. Se eu andar aqui de 0 a 90, eu tenho andado aqui uma volta completa 2π com mais π sobre 2, vou andar exatamente 5π sobre 2 e parar no ponto 90 graus. Nesse ponto aqui de 90 graus, o valor do seno novamente vai ser 1. Veja aqui, quando a gente atribui valores múltiplos de π sobre 2, o gráfico ele fica mais fácil de trabalhar no caso. Formei aqui mais outro par ordenado, que vai ser 5π sobre 4 e 1. Montei aqui a tabela, já coloquei aqui todos os valores correspondentes ao valor de x. Tá aqui, destaquei circulando um por um, para que você não coloque os valores do arco duplo aqui, porque senão você tem que fazer, no caso aqui, o gráfico sendo y2x, ficaria um gráfico errado, né? A gente atribui valores para x aqui. Então vamos agora colocar o valor que o y pode assumir. Veja que os valores do y variou de menos 1 até 1, para o maior valor, que é exatamente o que está aqui no eixo do seno, né? Quando a gente trabalhou. Pronto, agora eu vou marcar aqui em cima um ponto, marcar bem distante para o gráfico ficar bem legal. 1, 2, 3, 4, 5. Marcar aqui a cada 5 quadradinhos, marco o valor, vou marcar aqui em cima 1. Aqui já tem um 0, né? E aqui para a parte de baixo do gráfico, que é a parte negativa, 1, 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui, ó, para ficar exatamente com a mesma distância de menos 1 a 0 e de 1 a 0, para o gráfico ficar bem legal de fazer aí e sem nenhum problema em relação a valores com distância diferente aqui. Então vamos marcar aqui o primeiro ponto, menos π sobre 4 e menos 1. Está aqui o π sobre 4, né? No caso aqui negativo, né? Eu vou ligar esse ponto aqui a menos 1. Está aqui o ponto, destacar esse ponto. O próximo vai ser o 0, 0, que vai ser o encontro aqui dos eixos. Mais um ponto, π sobre 4 e 1. Fazer isso aqui é relativamente simples, né? Depois que você faz a tabela, é relativamente simples para marcar. Tá aqui mais um ponto, π sobre 4 e 1. O próximo vai ser π sobre 2 e 0. Esse ponto vai ficar aqui em cima do eixo do x. Próximo ponto vai ser o 3π sobre 4 e menos 1. Partir aqui. Coloquei aqui mais um ponto. O próximo vai ser o π e 0. Nesse ponto aqui vai ficar também em cima do eixo x. E o último ponto vai ser o 5π sobre 4 e 1. Vou subir aqui, ó, até esse ponto e vou ligar a 1. Vou apagar esse valor aqui do menos π sobre 2, para não confundir vocês. E agora é traçar o gráfico da função trigonométrica seno de 2x. Lembrando que esse gráfico ele faz curvas, né? Não é uma linha reta formando segmento de linhas retas. Então veja como é que vai ficar esse tipo de gráfico. O menor valor aqui que ele assume é menos 1 e o maior é 1. Então você vai fazer o seguinte, vamos fazer assim, uma curva aqui. Passando por cada um desses pontos. Então veja que eu não estou fazendo uma linha reta aqui no encontro de cada ponto. Vai fazendo uma curva onde a gente vai montando o gráfico. Isso não é tão simples de fazer manualmente, mas vocês podem fazer de lápis grafite e em seguida pode passar
um lápis de cor, né, para o gráfico ficar bem legal aí na hora de finalizar. Subindo aqui novamente, tem que passar por esses pontos. Caso vocês não consigam passar por esses pontos, fazendo essa curva, é porque algum ponto foi colocado equivocadamente aqui na tabela, né? Então, veja como ficou aí o nosso gráfico da função seno de 2x. Um gráfico bem legal para a gente trabalhar, né, durante algumas atividades, somente para quem ensina esse assunto, ou até mesmo para quem está aprendendo, né? Então, veja que fazer o gráfico depende muito dessa tabela. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico e encontrar o que pede nesse tipo de questão aqui que foi proposto aqui na nossa aula. Vamos determinar ainda o domínio dessa função, a imagem da função e também o período dessa função. Quando a gente fala em domínio da função, a gente vai calcular nada mais do que o valor do x, até onde vai o valor do x nessa função. Veja que a função ela é periódica, ela vai seguir infinitamente. Por isso que a gente tem que deixar esse pedacinho passando aqui no lado esquerdo e no lado direito também, porque esse gráfico ele vai continuar e vai ficar fazendo sempre esse movimento infinitamente. Então, sempre vai acontecer de formar esse tipo de onda, lembrando que ele não vai ultrapassar o valor mínimo de menos 1 e nem vai passar também aqui do valor 1 aqui acima. Mas veja que o valor de x, que é a reta real, vai seguir infinitamente no sentido positivo e no sentido negativo também, fazendo esse mesmo movimento sempre entre esse intervalo de menos 1 a 1. Então, o domínio dessa função vai ser nada mais do que toda a reta real, conjunto dos reais. Já para a imagem da função, vou chamar aqui de im de f, o valor da imagem da função são os valores que o y assume, né, na função. No caso, a função ela vai estar sempre subindo e descendo nesse movimento, mas nunca vai ultrapassar esse intervalo de menos 1 a 1, que é exatamente a imagem da função y, menos 1 a 1. Caso a função tenha alguma coisa a mais aqui em relação à sua lei de formação, 1 mais o seno de 2x, por exemplo, essa imagem ela muda, né? Ela muda esse intervalo. Mas já em questão do domínio, vai ser sempre os reais. Dependendo também de casos aí de exceções, onde tem algum probleminha na divisão por zero, né? Aí possa ser que o domínio seja diferente aqui, seja um R asterisco, para dizer que é um conjunto dos reais menos o zero, né? Isso pode acontecer. Já o período da função, o período é exatamente uma parte desse gráfico aqui que corresponde exatamente a uma volta no círculo trigonométrico. Então, por exemplo, de 0 a 2π, você pode pegar com o intervalo de 0 a 2π, você vai ver que a função ela andou aqui do zero, subiu, desceu aqui, desceu novamente, subiu, chegou aqui no π, que é esse valor. Essa função de arco duplo, ela tem essa característica por ter, no caso, o período um pouco mais curto, né? Se o período aqui fosse apenas da função seno de x, seria de 0 a 2π. Mas aqui ficou um intervalo onde a função começa aqui, por exemplo, se você partir do zero, ela vai subir, vai descer. Quando chegar no π, ela vai começar com o mesmo movimento que eu fiz aqui do zero até chegar no π. Então, é aquele tipo de onda que vai repetir infinitamente. O período aqui ele é bem menor, ele é de 0 a π apenas. Então, vou colocar aqui o período. O período aqui eu vou chamar de P, que vai ser π. Bom, dessa forma a gente finalizou aqui a construção do gráfico. Determinamos aí o domínio da função, a imagem da função e o período. Ficou bem claro aí, né? Espero que tenha dado para compreender e vamos prosseguir para o próximo vídeo.